Eu quero falar sobre o seguinte tema. Você já morreu? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Você já morreu? Você já morreu ou não? Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas já tiveram uma experiência de quase morrer? Dessa vez eu vou e não foi. Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém? Gente, quanta gente, hein? Que pena que não dá para te ouvir, né? Mas você sabia que eu também já tive pelo menos 2 experiências assim? Eu até brincava e dizia assim, senti o gosto do barro. Eu nem sei, minha mãe hoje ela já não entende bem as coisas, não sei se ela sabe de pelo menos uma dessas façanhas. Mas eu era adolescente e eu saí com um grupo de amigos para ir nadar. Naquela época, não sei se os pré-adolescentes, os adolescentes fazem isso hoje, mas naquela época a gente ia para as cachoeiras, ia para os açudes e tomava couro para não ir, mas ia assim mesmo. E naquele dia nós fomos num açude que tinha 30 metros de profundidade. E eu não sabia nadar, mas fui. E é assim que muitos jovens embarcam em canoa furada. Acompanha outros. Eu fui, gente. Tá gravado na minha memória. E quando eu estou ali, os meninos pulando, eu não podia pular porque eu não sabia, alguém veio e me deu um empurrão nas minhas costas. E eu caí naquele açude, gente. Eu fui igual prego, voltei e fui e voltei. A terceira vez eu já estava sentindo que o Senhor estava me levando. Até que uma daquelas pessoas pulou na água, me agarrou e me tirou daquela água. Eu não sei como, porque dizem os nadadores que se alguém estiver morrendo afogado e alguém tentar tirar, morre junto. Mas aquela pessoa me tirou, eu era um adolescente. E ali na beira daquele açude era a gente me apertando na barriga, no tórax e água saindo. E a gente não podia contar para mãe, para pai, para ninguém. Mas aquela foi uma experiência que me marcou. Deus não permitiu que eu morresse. Quando eu comecei meu ministério, já com 24 para 25 anos, na cidade de Varginha, eu estava numa mesa almoçando em casa e convidei um jovem da igreja para ir almoçar na minha casa naquele dia e nós fomos. Enquanto nós estávamos almoçando, eu só me lembro que eu comecei a desmaiar e eu só fazia com a mão assim, ó, e desmaiei. O oxigênio não chegava ao meu cérebro. Fui levado para o hospital, só lembrava daquela cena eu fazendo assim, não lembrava de mais nada. Mas eu senti aquele jovem que teve uma iniciativa e ele enfiou o dedo na minha garganta e me deu um soco nas costas e eu então senti um ar entrando. Mas fui para o hospital com a garganta arrebentada, fiquei no hospital. A partir daquele dia, eu fiquei 2 anos com um mau hálito que ninguém suportava ficar perto de mim. Eu fazia de tudo. E eu pastoreando, começava a falar, minha voz sumia e eu falava, eu estou com câncer na garganta, eu estou com alguma coisa. Em um médico, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz exame de saliva, fiz exame de tudo que você pode imaginar. Ninguém descobriu. E só se agravando, só se agravando, só se agravando. 2 anos depois, eu estava jogando futebol numa quadra como essa aqui, eu dei uma cabeçada na bola e comecei a sentir uma coisa enorme saindo de dentro de mim, você não pode imaginar. Eu tenho guardado até hoje um osso tremendo, porque a gente estava comendo frango, eu não lembrava disso, e aquele pedaço de frango, cuidado você que fica ali querendo comer até os ossos do frango, aquele pedaço de frango ganchou e bloqueou a passagem de ar, e aquilo saiu de dentro de mim quando eu vi, mas como eu sou muito chegado a futebol, botei num cantinho lá e continuei jogando. Depois coloquei num vidrinho de álcool que eu tenho até hoje, levei aos médicos, todos os médicos diziam, você tinha que ter morrido, ou tinha que ter tido uma gangrena e apodrecido. Eu fiquei com um buraco na garganta por muito tempo, havia agora a ausência daquele osso na minha garganta. Episódios que eu estou contando mais marcantes, poderia contar outros, como você poderia contar outros. Mas Deus preservou a minha vida como preservou a sua vida. E preservou com que objetivo? Para que você experimentasse um outro tipo de morte. Nós estamos vivos, nós aqueles que passaram pelo vale da sombra da morte. Mas nós precisamos experimentar uma morte, por isso eu perguntei no início, quantos já morreram? Porque se você entendesse bem o teor da minha pergunta, todos levantariam a mão, eu já morri, eu já morri, eu já morri. Porque se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já morreu. Porque senão, você precisa repensar a tua conversão. O apóstolo Paulo, ele diz aqui na carta aos Gálatas 2:20, eu já estou morto, eu estou crucificado com Cristo. Quem é crucificado é morto. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu só estou vivendo, diz Paulo, pela fé. Mas o Saulo morreu espiritualmente, ou no mundo espiritual, o Aloísio já morreu. Você tem que ter morrido para si mesmo. Qual é o problema das igrejas, dos evangélicos, dos crentes nos dias de hoje?
problema é exatamente que muitos quase morreram, mas não morreram. Quase morreram. Levantaram a mão, aceitaram Jesus, passaram a frequentar os cultos, entregar ofertas, dízimos, ler a Bíblia de quando em quando, fazer algumas orações, mas não morreram. Quase morreram. Porque quem está morto não faz mais a sua vontade. Quem está morto agora vive para aquele que o vivificou. Sabe o que é vivificar? É dar vida novamente. Paulo diz, ele, Jesus, nos vivificou, estando nós mortos. Cada pessoa que aceita Jesus tem que ter esta convicção: eu não vivo mais. Agora, se Cristo vive em nós, como Paulo diz, se Cristo vive em nós, eu pergunto para você, Jesus faria o que nós fazemos? Jesus agiria da maneira que nós agimos? Jesus estaria numa sinagoga apenas contemplando as coisas acontecerem? Jesus apenas receberia ensinamento? Não. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino dos céus, atendendo às necessidades de todos que estavam possessos, doentes, famintos. Aqueles que morrem para si mesmos são os que tomam a decisão de sepultarem aquela pessoa que tem um registro de nascimento, mas agora olham no espelho e não veem mais a si mesmo, mas vê Jesus na sua própria vida. Se dispõe a mudar completamente de vida. O mentiroso para de mentir, o fofoqueiro para de fazer fofoca, aquele brigador para de brigar, aquele que faz inimizade com todo mundo agora é pessoa de paz. Eu contei em um dos nossos cultos do meu bisavô, quando se converteu, uma família de homens violentos, homens que saíam mesmo para brigar, para morrer ou matar. Homem que espancava a mulher e que tratava mal os filhos. E aquele homem um dia fez uma viagem ao Rio de Janeiro, ele que era da região do interior de Mar de Espanha. E aquele homem tem um encontro com Jesus, alguém lhe falou de Jesus. E a história daquele homem é que ele, em pranto, entregou a sua vida a Jesus. E ele volta para casa. A própria mulher, quando vê chegando em casa, fica assustada, porque começa a ver um homem totalmente diferente. Um homem tratando a mulher com amor, com carinho. Um homem que chama os filhos e os acaricia, leva presente para eles. E a mulher diz, o que aconteceu com você? E ele diz, eu encontrei Jesus, ele mudou a minha vida. Isto é morrer, isto é morrer. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Se esta é uma verdade na nossa vida, meus amados, não cabe certas atitudes que nós temos. Jesus, ele mesmo, em João capítulo 12, no capítulo 12 de João, o texto sagrado nos diz que o Senhor Jesus, ele recebe a visita de muitos gregos que vão conhecê-lo. Diz o texto que aqueles gregos se dirigiram a Filipe, que era da Betsaida da Galileia. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. O Senhor tem alguns gregos querendo encontrar o Senhor. Os gregos eram os filósofos da época, eram os religiosos da época, mas eles saem da Grécia e vão a Jerusalém para conhecer Jesus. E quando os discípulos de Jesus se aproximam dele e dizem essas palavras, Jesus diz a partir do verso 23, Jesus respondeu, chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que ele foi um sinal de que a fama de Jesus estava transpondo as fronteiras. Então ele diz, chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Sabe o que significava a glorificação de Jesus? Aquela morte de cruz. A glória de Jesus não era fazer sucesso. A glória de Jesus não era assumir o trono do Império Romano. A glória de Jesus era tomar aquela cruz em teu lugar e em meu lugar. Chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E você continua lendo o texto, e o próprio Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é um grão de trigo. Diga para a pessoa, você é um grão de trigo. Agora eu te pergunto, grão de trigo, você está morto ou está vivo? Você está morto ou está vivo? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. É por isso que tem crentes que ficam só, não produzem resultado, não levam uma alma aos pés de Jesus durante toda a sua vida cristã, não contribuem para o avanço da obra do Senhor. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer muito fruto, você precisa morrer para si mesmo. Quando a gente morre, tudo que é da gente passa a ser do Senhor, não é mais nosso. A gente não fica preso às coisas materiais, às coisas deste mundo.
Eu estava ouvindo a história de um homem alemão, multimilionário. Não é milionário, multimilionário. Aquele homem se converteu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aquele homem passou a doar tudo o que tem para a expansão da obra do Senhor. Milhões e milhões e milhões. No mundo todo, ele está financiando os projetos do reino de Deus. Quando a gente morre, o que é nosso não é mais nosso, é propriedade do Senhor Jesus. Nosso anseio é ganhar almas. Eu falei hoje, pela manhã, na primeira igreja de Belo Horizonte, e vi aquela igreja se derramar em lágrimas, uma comoção espiritual. Eu disse, eu estou aqui, eu estarei na minha igreja em Juiz de Fora hoje à noite, que eu já doei minha vida para Jesus. Minha vida não é mais minha, não é para eu gozar apenas das coisas deste mundo. Minha vida é para servir a Jesus, pregar este evangelho enquanto fôlego eu tiver. Esse texto, Jesus disse, o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se morrer, ele dá muito fruto. Mas ele continua e ele vai dizer o seguinte, uma palavra aos seus seguidores, a você que está me ouvindo agora. Aquele que ama a sua vida vai perdê-la, ao passo que aquele que odeia a sua própria vida neste mundo conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o servo também estará ali. Em outras palavras, quem me serve vai fazer o que eu faço. E o que eu faço, Jesus? Eu dou a minha vida por vocês. Quem me serve precisa seguir-me. Agora, o meu coração está perturbado. Em outras traduções, eu estou com a minha alma angustiada. Jesus, ele se despiu da sua glória, da sua divindade, ele viveu como qualquer um de nós, e ele está enfrentando a morte como qualquer um de nós enfrentaria. Ele diz, eu estou angustiado por enfrentar a morte, mas o que é que eu vou dizer nesta hora? Ai, livra-me desta hora. Talvez seria a oração de muitos que se dizem seguidores de Jesus. Me livre disso que o pastor está dizendo. Eu quero continuar vivendo. O que direi nesta hora, Pai? Livra-me deste momento. Não! Para isto eu vim a esta hora. Pai, irmãos, olhem para cá. Não importa o que está acontecendo lá. Não deixe Satanás tirar a tua atenção. Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Glorifica o teu nome na minha vida. O que Jesus queria era glorificar a Deus, não importasse o preço que tivesse que pagar. Esta deve ser a tua meta. Não é pedir para Deus te livrar da morte, é pedir a Deus para que a tua vida, a vida que você vive aqui, seja uma vida para glorificar o nome do Senhor. Há um preço a ser pago, amados. Há um preço a ser pago, mas vale a pena pagar esse preço. Aquele que me segue, o meu Pai vai glorificá-lo. É Deus que vai te dar o prêmio que você merece. É Deus que vai te dar a coroação, desde que você decida. É uma questão de decisão. Eu quero viver para Jesus, onde você estiver, na tua profissão. Quantos hoje não tem mais tempo para Deus? Não, estou muito ocupado, eu tenho tal tarefa e tal. Eu tenho uma dezena de tarefas. Nada me impede de servir ao Senhor. Nada me impede de compartilhar o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Eu corro, como diz Paulo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não me deixo embaraçar com as coisas deste mundo, mesmo fazendo todas as coisas que você faz. Eu não quero apresentar justificativa diante de Deus. Eu tive esse problema, aquele compromisso, aquele outro. Eu quero correr para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isso, você precisa morrer para si mesmo.